Então, pessoal, como é que a posição aparente dos objetos, né, pode aparecer para a gente no Enem? Normalmente isso aparece de diversas formas, né? As mais comuns são relações com miragens, quando a gente tem aquela situação de a gente ver alguma imagem que não tem nada ali, ou então aquela relação que a gente usa muito em dióptro plano, que é você olhar para um lugar, né, por exemplo, para dentro de uma piscina, e você ter uma percepção diferente das distâncias reais, coisa que é muito comum, né? Quando que a gente tem isso? Normalmente quando a gente tem a luz se propagando de um meio para o outro com índice de refração diferente. E aí, como ela tende a ter um certo desvio, esse desvio muda a nossa percepção de profundidade, de distância que a gente tem. É comum, às vezes, você para e olha para uma piscina e acha que ela é mais rasa do que ela é, e aí, quando você entra, você vê que ela é um pouquinho mais funda do que você esperava. Você observa muito isso em piscinas de ladrilho, que quando você olha para os ladrilhos mais do fundo, eles parecem ser menores do que na realidade os ladrilhos de cima, por conta desse desvio que a luz sofre. E aí, qual é a regra que a gente normalmente usa para associar essas duas coisas? A ideia é o seguinte: se você está olhando, né, se a luz está vindo para você de um meio com índice de refração grande e você está num índice de refração menor, né, você vai perceber o objeto mais para cima, como se fosse menos profundo. Quando você está num lugar onde o índice de refração é maior e a luz está vindo de um índice de refração menor, seria o caso de você dentro da água olhando para algum objeto fora, você tem a sensação de que o objeto está mais longe. E aí, na realidade, você acha que ele é maior, que a distância é maior do que você está querendo perceber. Por exemplo, quando você olha de dentro da piscina para alguém do lado de fora, às vezes você tem a sensação de que a pessoa está longe. E aí, quando você sai da piscina e olha, a pessoa já está bem pertinho de você, né? Essa ilusão de ótica que a gente sofre. E aí, como é que a gente vai ter esse exemplo, né? A questão que a gente vai fazer é o seguinte: o empregado de um clube está varrendo o fundo da piscina com uma vassoura que tem um longo cabo de alumínio. Ele percebe que o cabo de alumínio parece entortar-se ao entrar na água, como mostra a figura a seguir. Aquela velha história de você olhar algum objeto, né, dentro da água, dá a impressão que ele está quebrado, que tem um desvio, né, por conta dessa trajetória da luz que é desviada. E isso ocorre porque ele pede para a gente ver qual é a melhor opção, né? Diante de tudo que a gente já falou, qual seria a melhor opção para explicar esse fenômeno? A melhor resposta seria a letra D, que fala que a luz do sol refletida pela parte da vassoura imersa na água sofre refração ao passar pela superfície de separação água-ar, né? Lembrando que esse cabo da vassoura ele não tem luz própria, ele precisa que a luz do sol chegue nele e aí ele reflete a luz para a gente. Então a luz está saindo de um meio muito refringente, que é a água, e vindo para a gente, que é o que está no ar, um meio menos refringente. E aí aparece aquela sensação de que está mais para cima, parece que está quebrado o cabo da vassoura. Resposta é a letra D.